noite, amigos do canal Mundo do Flamengo. Saudações rubro-negras. Ufa, haja coração, que jogo! Flamengo classifica para a semifinal, classifica nos pênaltis e que venha o Racing agora, amigos do canal Mundo do Flamengo. Flamengo vence o Estudiantes nos pênaltis. E eu espero, nação Racing, que eu considero muito mais time que esse Estudiantes de La Plata. E eu espero, nação, que o Felipe Luiz tire lições muito proveitosas dos dois jogos que o Flamengo fez contra o Estudiantes. Dos erros que o Flamengo cometeu lá no Maracanã, os gols perdidos, as atrapalhadas, as bobeiras da defesa, do jogo como um todo e também desse jogo de hoje. Ufa, nação, o Flamengo classifica nos pênaltis. Se não foi sofrido, não é Flamengo. Mais de 45 milhões de pessoas aflitas ali a cada cobrança de pênalti. Os jogadores do Flamengo cobraram muito bem. E o Rossi, que goleiro o Flamengo tem? É um grande goleiro. Às vezes dá uma falhada, às vezes eu critico, às vezes sim. Mas no geral, como um todo, é um ótimo goleiro, um goleiro excelente. Noite de Copa Libertadores da América, o nosso Mengão foi à Argentina enfrentar os Estudiantes com a vantagem de um gol apenas. É coração na ponta da chuteira, coração mil por hora, é um grande jogo, é sofrimento. Torcida do Flamengo no Brasil todo, mas dentro da Argentina, o estádio completamente tomado por torcedores do Estudiantes. Um jogo muito difícil. E o Flamengo hoje veio com o Plata. A Conmebol reconheceu o erro da arbitragem e retirou o cartão vermelho do Plata. O Plata esteve apto para jogar. Rola a bola no estádio La Plata, nação. E o Flamengo fez como no Maracanã no começo do jogo. Mas o Estudiantes veio para o ataque no comecinho. Eles tinham prometido que iam vir com um estilo de jogo muito diferente do que foi no Maracanã. E o Flamengo deveria ir para o ataque, não ficar jogando sem pressa. Sem pressa não é o estilo de jogo do Flamengo. O jogador do Estudiantes estava para a direita ali tentando barrar o Varela e o Plata. Porque jogo contra o time argentino é sempre assim, né? É sempre aquele jogo embolado. O técnico do Estudiantes, nação, sabia que o Flamengo ia marcar em linha alta. Então ele deu o balão em vez de sair jogando. Porque se o Flamengo roubasse a bola deles logo no começo do jogo, eles iam tomar o terceiro gol no agregado e o primeiro gol do jogo. O Estudiantes não deixava o Flamengo passar da primeira linha. Se o Flamengo passasse da primeira linha, o Estudiantes fazia falta. Então, era pressão para não deixar o Flamengo ter a posse da bola. Porque eles sabiam que não dava para deixar o Flamengo atacar. Só que aí, nação, o Flamengo começou a errar muito passe. O Flamengo construiu uma jogada com o Lino, mas aí o Pedro deixou a bola passar para ninguém. O Flamengo é melhor no jogo aos 11 minutos. O Estudiantes foi o jogo do ano para eles. No jogo passado contra o Defensa e Justiça, o técnico deles poupou o time inteiro praticamente para esse jogo na noite de hoje. O Flamengo jogou fechadinho, marcação forte, e aí o Flamengo fez um contra-ataque excelente, um contra-ataque mortal. Mas o zagueiro Estudiantes tirou ele praticamente em cima da linha. Mas o Flamengo em si jogou bem no primeiro tempo. Quando o Estudiantes produzia alguma jogada, alguma chance, era uma jogada que se originava de um erro de passe do time do Flamengo. Então o Flamengo, o melhor momento do jogo tinha sido do Flamengo. Só que o Flamengo precisava ordenar a marcação para não correr tantos riscos igual correu. Aos 27 minutos, o juiz dá amarelo para o Léo Pereira por falta em cima do jogador da Argentina. O Flamengo levou uma pressão ali aos 29, 30 minutos do Estudiantes. O Estudiantes buscava o gol para tentar tirar a pequena vantagem do Flamengo. E o Flamengo ali levava um sufoco do Estudiantes. O Rossi fez uma defesa em 2 tempos. E aos 32 minutos, o Flamengo quase abriu o placar com o Saúl. Quando o Flamengo trabalhava a bola, tinha chances claríssimas de gol. Mas aí quando o Flamengo começou ali com uma marcação mano a mano, começou a disputar jogadas, começou bola alçada, com bolas longas, lançamentos em profundidades do time do Estudiantes, e o Estudiantes começou a pressionar mais e o Flamengo se fechou mais atrás. Amigos do canal Mundo do Flamengo, sofrimento, lágrimas nos olhos, jogo nos pênaltis, 2 defesaças do nosso goleiro Rossi, coração na ponta da chuteira, mais de 45 milhões de pessoas ficaram aflitas a cada cobrança de pênalti. E aí, nação, voltando pro jogo, o Flamengo conseguiu um bom ataque, mas a defesa do Estudiantes era muito forte. E aí o Pedro tinha menos chances. Aos 40 minutos de jogo do primeiro tempo, eu achei que se o Flamengo tivesse forçado um pouquinho mais, teria aberto o placar no primeiro
46. E aí, Estudiantes empata o jogo no agregado, fazendo 1-0 no final do primeiro tempo. No finalzinho, no último minuto. 1-0 Estudiantes nos acréscimos, 47 minutos de jogo. Tínhamos pela frente um segundo tempo inteirinho, ia ser uma verdadeira batalha. O que o Filipe Luiz ia fazer, né? Restava ver. Desperdiçou muita chance em casa o Flamengo. Até ali criou uma oportunidade 2, 3 vezes com o Saul, mas ali não deu em nada. Em cima do Varela, o Benedetti ganhou a jogada na ação, no lance do gol do primeiro tempo. Acertou o chute e o Rossi não conseguiu defender a bola. Não adianta ter mais posse de bola se o gol, que é o mais importante, não sai. E aí no primeiro tempo, no finalzinho, tivemos ali uma reprise do que foi no Maracanã, com o Estudiantes marcando o gol no finalzinho. No Maracanã foi no finalzinho do jogo do segundo tempo. E hoje foi no finalzinho do primeiro tempo. A defesa do Flamengo vem falhando há muito tempo já, tem que ser dito isso, é verdade. E o Flamengo tinha time pra ganhar bem, tem time, só que não estava se acertando, estava dando muita bobeira, muita moleza. O Flamengo veio de frente pro segundo tempo, o time em si, a escalação em si era a mesma. Mas o estilo de jogo, a postura do Flamengo foi diferente do início do segundo tempo. O Flamengo tinha 45 minutos para fazer um gol e evitar de ir para os pênaltis. O Estudiantes veio para tentar matar o jogo, tentar fazer o gol. E aí, né, olha a defesa do Flamengo na ação. Jogadores de seleção, o Estudiantes fez um jogo bem inteligente, na verdade. Deixou os zagueiros do Flamengo tocar a bola, deixou o Flamengo sair tranquilo com a bola. Não marcava os jogadores do Flamengo. E sim, pegavam contra-ataque nos erros de passe do Flamengo, nas jogadas erradas. Aí tivemos o escanteio, mas o Flamengo não conseguiu nem tocar na bola. O time do Estudiantes foi na imposição física, faltou atenção o time do Flamengo. O Flamengo levou o gol, o Varela sozinho, bobeira da zaga. E aí o Flamengo levou o gol que quase custou a classificação. O Alexandre é um lateral que ele joga colado nos zagueiros do Flamengo. Então aí facilitou mais ainda para o Estudiantes, porque tinha ali muito espaço aberto. Aí o Filipe Luiz chama Bruno Henrique e Luiz Araújo. Era um jogo difícil pro Flamengo, porque a marcação do Estudiantes estava muito forte. E aí tira o Pedro e tira o Plata. Mexeu bem, na minha opinião. Ia mudar o ataque, o Pedro não fez nada no jogo de hoje. O Plata é um jogador de toque de bola, jogador de drible, mas não é um jogador que chuta pro gol. Luiz Araújo já sim é um jogador de velocidade e jogador de chutes. Aí tivemos uma bola perigosíssima dentro da pequena área, o Flamengo quase levou o segundo. A situação do Flamengo naquela altura do jogo não era nada boa. O Flamengo jogou muito mal, não acertava um cruzamento, uma sucessão de passes errados, não acertava um passe. E o time do Estudiantes aceitava a posse de bola do Flamengo, uma posse de bola alta, porque sabia que era um time muito inferior do Flamengo. Só que em troca disso, eles faziam o quê? Faziam uma marcação muito forte. Então o jogo do Flamengo é por uma bola só. E a defesa do Flamengo acabava parando para assistir o jogo, parando para assistir os ataques do Estudiantes. Amigos do canal Mundo do Flamengo, que vem o Racing. Flamengo passou nos pênaltis, foi sofrido. Mas se não foi sofrido, não é Flamengo. Se não foi com lágrimas nos olhos, com certeza não é Flamengo. Eu espero que o Filipe Luiz aprenda com esses erros que o Flamengo teve nesses dois jogos, prepare melhor o time, prepare melhor a escalação, formação, estilo de jogo, porque o Flamengo tem time para ganhar do Racing e espero também que não seja tão sofrido quanto foi no jogo de hoje. Mas é aquela história, se não foi sofrido, com certeza não é Flamengo. E o Flamengo naquela altura do jogo não acertava um cruzamento, não acertava um passe. O Estudiantes botou o time todo pra frente tentando buscar o gol pra matar logo de vez o jogo. Só que o Flamengo também buscava o gol pra evitar os pênaltis. Só que quase o Flamengo leva o segundo. Segundo tempo muito pior pro Flamengo do que no primeiro tempo. O Flamengo poderia marcar o gol, mas teria que ser no contra-ataque ou na velocidade. Porque ia sofrer o gol se fosse ali naquela lentidão de sempre. Jogadores do Flamengo perdidos em campo. Filipe Luiz poupou a maioria desses jogadores no domingo contra o Vasco. E aí quando poupa, o Flamengo quase faz, na maioria das vezes faz vergonheira. E aí você escuta a grande mídia da nação falar que o Flamengo montou o time para ganhar Brasileirão, ganhar Libertadores, só blá blá blá. O Flamengo jogou mal na noite de hoje. Ah, mas o Flamengo é amplo favorito. Aí o Flamengo entra nessa onda e acaba levando um gol que quase custa a classificação. E o
Flamengo ia se despedindo. 73 minutos, o Flamengo ia dizendo adeus para a Libertadores. Teve uma sucessão de erros, jogou muito mal no segundo tempo. E o jogador do Estudiantes, à sorte, estava impedido. A torcida do Flamengo sofrendo muito, lágrimas nos olhos, momento difícil, coração na ponta da chuteira. Mas graças a Deus que estava impedido. Como eu disse, era um momento muito difícil para o Flamengo. O Flamengo ia sendo eliminado da Libertadores. Não é possível que o Filipe Luís não estivesse vendo que o jogo era bola longa, lançamentos em profundidade. O time do Flamengo parecia um time de jogadores inexperientes. E aí ele tira a Arrascaeta e bota Carrascal. Olha, nação, no momento eu tinha achado uma péssima substituição. Eu sou muito mais Arrascaeta. Botar o Carrascal foi mais uma tentativa desesperada do Filipe Luís. Amigos do canal Mundo do Flamengo, e no final das contas a tentativa desesperada do Filipe Luís com o Carrascal deu certo, finalmente. Carrascal converteu o pênalti, entrou no jogo, não teve grandes lances, mas converteu o pênalti, isso que importa. Rossi fez a parte dele, o Flamengo está classificado, que vem o Racing agora. Naquele momento do jogo, nação, o Flamengo ia ser eliminado, faltou entusiasmo pro time do Flamengo, era um time muito desanimado. 79 minutos, o Bruno Henrique entrou, era como se não estivesse em campo, não tinha feito nada. 35 minutos o drama aumentando, o Flamengo jogando por uma bola, mas era nítido que o time do Flamengo era um time totalmente desmotivado. Aos 40 minutos o Flamengo deu uma melhorada com o Samuelino. O Samuelino ganhava todas as jogadas de 1 contra 1, mas o Luiz Araújo chegava sempre atrasado nas jogadas. Segundo tempo era com o controle do Flamengo, mas o gol não saía. E aos 42 minutos, coração apertado, porque o Estudiantes costuma sempre surpreender no final. 3 minutos de acréscimo, e aí acabou o jogo. Fim de jogo, 1-0 Estudiantes pros pênaltis. Só que aí, nação, todo torcedor teve a lembrança dos pênaltis da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Era um time desanimado, não jogou no coletivo na noite de hoje. Flamengo muito mal em campo, perdeu, se perdesse os pênaltis, teria perdido no Maracanã. Flamengo tem um elenco muito superior, mas o Estudiantes jogou com amor à camisa. Agora vamos para os pênaltis da nação. Jorginho pra bola abre as cobranças, Jorginho converte, Jorginho faz. Luiz Araújo e Carrascal também converteram. Entraram no jogo ali, no finalzinho do jogo, fizeram a parte dele e converteram os pênaltis. Rossi defendeu o chute do Benedetti, que fez o gol de empate do Estudiantes, por sinal. E no final das contas, o Flamengo classifica. No drama, no sofrimento, mas se não for sofrido, se não for com lágrimas nos olhos, com certeza não é Flamengo. E agora que vem o Racing, é como eu disse, nação, eu espero que o Filipe Luís, no mínimo, tenha aprendido com todos esses erros do Flamengo, Erros que quase custaram a classificação. Mas o Flamengo, a sorte, tem um baita goleiro, tem um goleiraço, fez uma partida muito boa na noite de hoje. E deixar um lembrete para vocês, um convite para vocês, amigos do canal Mundo do Flamengo, próximo jogo, domingo, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Da Argentina, o Flamengo vai pegar avião direto para São Paulo. Não vai fazer escala no Rio de Janeiro, vai direto lá para São Paulo para treinar, para enfrentar o Corinthians. O Flamengo tem que ganhar se quiser continuar líder do Brasileirão. E eu vou estar aqui com a escalação de Filipe Luís, tudo sobre o jogo, arbitragem. Torcemos para que a arbitragem não seja a protagonista do jogo, Então até lá então, e abraço do Mundo do Flamengo.